sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, né, na continuação dessa jornada, né, para a qual o Senhor nos chamou e em que nós estamos sendo aí trabalhados por Ele, no conhecer, no ser, no fazer, no conviver, não é? E o Senhor está trabalhando conosco. E nesse momento, né, só lembrando que é essa marca do Betel, né? Cada instituição de ensino tem suas peculiaridades, seu perfil, sua missão, e a marca do Betel é essa. Há muito tempo nós já, vamos dizer assim, divulgamos e identificamos para todos que nos conhecem, né? A espiritualidade, a academia e a prática. E nessa prática entra tanto o fazer como o conviver, né? O vivenciar, experienciar aquilo que tem sido trazido pelo Senhor a nossas mentes e corações. Então, para nós é um privilégio poder servir a Deus e estar em contato e participar dessa jornada com vocês, certo? Eu também gostaria de deixar uma nota de desculpas, né? Quem esteve ontem eu tive uma dificuldade de questão de saúde e não consegui acompanhar vocês à noite, né? Mas na terça-feira estivemos juntos, né? No encontro pedagógico, de orientação pedagógica, e ontem, infelizmente, houve um ataque, vamos dizer, um ataque do inimigo mesmo. O professor Josias Moura acabou de entrar, que é o nosso TI, nós o consultamos hoje, nós tomamos mais algumas providências em relação à segurança digital, orientados por ele, né? Tomamos essas providências. E eu me lembro do doutor Sérgio, num semestre passado, ele falando, né, de que a árvore que dá frutos leva pedradas, né? Então, eu vejo, eu posso dizer que tenho discernido ao longo do tempo, e especialmente ultimamente, como o Senhor tem abençoado as nossas vidas através do EADBT, para a glória de Deus, né? E claro que nós sabemos da batalha que nós estamos. Efésios 6 fala bem disso, e nós devemos permanecer ainda mais firmes, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo modificados para nos parecer mais com Cristo e vivenciar o Evangelho e assim alcançar outras vidas. Então, não é uma situação que a gente imagina que vai passar, mas passamos e superamos. Se ela vem, nós superamos e nós tomamos as providências devidas, inclusive oramos por essas pessoas que foram instrumentos, né, desse ato, né, de violência, né? Não deixa de ser um ato de violência. Então, que o Senhor possa alcançar e converter. Eu me lembro do pastor Rousseau Shedd, quando ele disse que estava numa festividade na casa dele, eu não me lembro se era Natal ou aniversário, mas ele estava contando isso, e ele disse que quando saiu de casa, que foi ver o carro que tinha sido estacionado na frente do portão de casa, o carro não estava mais lá, né? E ele disse que ficou muito feliz de não ter sido ele o ladrão, mas a pessoa que tinha sido roubada. Porque aquela pessoa que cometeu, né, o crime ali é que é realmente digna e necessitada, né, de Deus, né, e realmente carente da graça, né?
Então, assim, a gente, como cristão, a gente tem que ter essa visão, a visão de Deus para as coisas. Então, há muita gente aí vítima de Satanás nas redes e nós precisamos nos atentar para isso. Nós temos a oração, né? E toda a armadura de Deus descrita lá pelo nosso irmão Paulo. Então, oremos, lutemos. Eu lembro também, não sei quem aqui é da época que ainda existia, muita gente usava ainda o telefone fixo em casa, e as pessoas ligavam para passar trote, né? E uma pessoa ligava e começava a falar palavrões na minha casa. Eu acho que eu tinha 20 e poucos anos. E eu lembro que quando a pessoa começou a falar, eu me deu uma pena daquela pessoa. Eu disse assim: você deve estar muito carente, não é? Você deve estar muito perdido. Você está precisando de ajuda? Você quer que eu ore por você? Eu posso orar por você agora. Menina, a pessoa ficou calada, calada, assim, parecia que eu estava vendo o choque que ela tinha tomado com aquela minha. O doutor acabou de entrar. Oi? O doutor Sérgio Lira acabou de entrar. Que bom. Então, quando eu falei isso, ela parou de falar e nunca mais fez aquelas ligações que fazia de vez em quando. Eu espero que Deus tenha alcançado aquela vida. Mas nós temos que ter essa percepção de que nós somos luz e estamos neste mundo para fazer a diferença. Doutor Sérgio Lira, nosso irmão em Cristo querido, professor nosso do EAD, do Betel Brasileiro, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Nós vamos orar, pastor. Estava aqui conversando um pouco com os nossos irmãos seminaristas, tanto os que já estão no último ano, quanto os que começaram agora, e falando que no final do ano o senhor está aqui presente no nosso café da manhã, do dia da formatura. Então, já falei um pouco do senhor aqui. Então, o doutor Sérgio Lira é alguém que tem caminhado com o Betel há vários anos, é um homem de Deus com muito tempo de ministério e também conheço sua esposa, Jamile, uma mulher de Deus muito preciosa, e esse casal tem abençoado muito o Betel e nós agradecemos por isso. Então, nós estamos adiantados aqui no horário, vamos orar e vamos passar a palavra ao doutor Sérgio em poucos instantes. Amém? Então, oremos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por ser povo teu, povo desse Deus misericordioso, gracioso, que nos alcança, que nos salva, que transforma as nossas vidas de maneira maravilhosa, de uma forma que somente o Senhor pode fazer. Obrigada, Deus, por esta oportunidade de estarmos juntos aqui em comunhão, em vários lugares diferentes do Brasil, fora dele, mas todos como irmãos em Cristo, como corpo de Cristo, louvando o Senhor pelo que o Senhor fez em nossas vidas e pelo Deus maravilhoso que tu és. Que essa noite seja uma noite, Senhor, de edificação para o teu povo, para nós que o Senhor tem chamado para essa caminhada em que se inicia, que está se iniciando novamente esse ano, esse semestre, que o Senhor nos guie, nos ensine, nos transforme à semelhança de Cristo e que essa noite seja marcante em nossas vidas para que o Senhor fale aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, abençoa o nosso irmão, pastor Sérgio Lira, que tem separado esse tempo para estar conosco. Que o Senhor use a vida dele também para nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Pastor Sérgio, por favor, esteja com a palavra. Mais uma vez, alguém que tenha qualquer observação ou dúvida pode usar o chat e escrever lá suas observações, alguma pergunta.
que seja necessário. Pastor Sérgio com a palavra. Então, que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos dê graça, e nessa noite nos ensine alguma coisa pela sua palavra, né? Então, eu fiquei pensando o que eu ia compartilhar com vocês sobre esse assunto de vocação, de chamado, algo que, de alguma forma, a gente precisa olhar com atenção, porque se existe algo que é danoso, é quando a gente está desempenhando uma ação para a qual a gente não tem a orientação nem o chamado de Deus para fazê-lo. Não estou me referindo aqui à questão da vida cristã. Existem algumas coisas que nós chamamos de chamado comum. Então, Deus nos chamou para ser santo, Deus nos chamou para ser seus filhos, Deus nos vocacionou para sermos testemunhas, Deus nos fez missionários no mundo e fomos chamados. Não tem uma vocação específica para alguém dizer, não fui chamado para pregar o evangelho. Não existe isso. Então, existem algumas vocações que fazem parte do simplesmente pertencer à família de Deus. Eu digo simplesmente porque você não precisa procurar alguma coisa espetacular. Eu senti, eu vi, foi uma experiência maravilhosa, foi assim. Não precisa disso, né? E outras ações, eu creio que Deus tem orientações particulares para cada uma das pessoas. E isso aí é a orientação do Espírito Santo na nossa vida, que vai dizer como que vocês vão servi-lo. Então, nem todo mundo que faz um curso de teologia quer dizer que será vocacionado para o ministério pastoral. Entretanto, se Deus está te chamando para um determinado ministério, é muito importante você entender a necessidade do preparo. E eu vou falar algumas coisas utilizando como base a vida e o chamado do profeta Jeremias. Então, eu quero convidar você a abrir o livro do profeta Jeremias. Eu vou fazer uma pequena exposição desse texto e vai auxiliar você e a mim buscando essa orientação na palavra. Tá bom? Então, logo no primeiro capítulo, eu vou ficar só no primeiro capítulo mesmo de Jeremias. E eu vou fazer digamos assim, situarmos as características da vida desse profeta e depois olharmos do versículo 4 em diante. Primeiro, Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na cidade de Benjamim. Ele veio, a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. É bom lembrar que Josias começou a reinar com 8 anos. 13º, então, era 21 anos do reino que Josias tinha. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, que era filho de Joaquim, rei de Judá, que era filho de Josias, então tio de Joaquim, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. Bom, nós estamos vendo aqui a realidade de que o profeta teve um ministério longo. Ele começa com o pré-exílio no tempo de Josias e ele vai até o exílio da Babilônia em 630, né, quando a Babilônia invade, 630 a.C., quando a Babilônia invade Judá, as tribos do sul, o reinado de Benjamim e Judá, conquista Jerusalém, destrói o templo e leva cativo aqueles que ele deseja para a Babilônia. Então, Jeremias é este profeta que anuncia essas realidades e é um profeta que Deus utiliza para trazer uma mensagem que, digamos assim, não era uma mensagem de conforto,
era uma mensagem de denúncia e de juízo. Merece um pouco de análise por parte de vocês, o que é que um sacerdote estava fazendo na cidade de Anatote e não de Jerusalém. Muito provavelmente era um dos sacerdotes que haviam sido exilados por um ato que eles cometeram inadequados e foram exilados para a cidade de Anatote. Então, Jeremias era filho de sacerdote, mas não exercia o ministério de sacerdote, talvez por causa dessa questão da sua estrutura familiar para trás, mas Deus chama aquele homem para um ministério profético. Então, ele não vai desempenhar o ministério sacerdotal pela sua linhagem, mas vai desenvolver esse ministério por parte profética. Então, veja o que aconteceu no versículo 4, e eu vou fazendo agora as nossas conversas sobre essa questão do perfil, do caráter da pessoa que é vocacionada para um determinado ministério ou ação pastoral. A mim me veio, versículo 4, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, antes que você nascesse, te consagrei e te constituí para ser profeta às nações. Então, note que essa ação da vocação por parte de Deus não é algo que Deus olha para você e fez: eu vou usar essa pessoa agora. Eu acho que ela já fez Betel, já está capacitada, então já está na hora. Eu acho que está na hora de eu chamar essa pessoa. Eu vou chamá-la agora. Não, não é assim que acontece. Isso, eu digo, é uma coisa tão fora da nossa capacidade mental de pensar e de raciocinar, de que Deus, no momento eterno, antes que eu existia, antes que ele me formasse, antes que eu viesse a existir, ele diz assim: eu vou fazer uma mulher, eu vou fazer um homem, e é esse daí que está nascendo, e quando ele chegar a X de idade, eu vou utilizá-lo, eu vou utilizá-la. Então, notem, eu estou batendo um pouco forte nessa questão da vocação, porque ela tem que ser algo muito pessoal. Eu estava fazendo já o meu curso superior de ciência da computação, quando veio a estrutura de ter que fazer um curso de teologia. E aí, como é que fica essa questão da teologia, né? Como é que faz, como é que não fica? Então, eu sabia que Deus tinha um projeto para mim e eu tive que fazer uma opção de mesmo estar estudando um curso de tecnologia, começar um curso de teologia. E comecei a fazer os dois cursos. E quando eu comecei a fazer o curso de teologia, meu pai é pastor, eu estava no segundo ano da universidade, primeiro ano de teologia, e meu irmão já estava no primeiro ano de medicina. Então, ele chegou e disse: Sérgio, eu acho também que eu tenho que pensar se eu devo fazer teologia ou não. Eu disse: Marcos, meu irmão, ore para ver se o que Deus quer. Depois de um certo tempo de inquietação dele, ele disse: não vou fazer teologia, não. Eu vou fazer medicina. Eu vou dizer para você, se meu irmão tivesse feito teologia para ser pastor, olhe, dificilmente uma igreja ia se dar com ele. Mas, por outro lado, Deus usou e tem usado ele de uma maneira muito forte, em diversas áreas, de muitas maneiras, através da medicina. Então, a gente tem que entender que a gente não é aquela vontade simples que está dentro do coração da gente que determina a nossa vocação. Embora que ela pode existir e a gente precisa colocar isso diante de Deus. Mas eu preciso estar consciente e preciso estar convicto disso. É por isso que Jeremias disse: eu tenho certeza que a palavra de Deus veio para mim e ela chegou dizendo assim: olha, antes de você nascer, eu te consagrei, eu te fiz, eu te separei para fazer isso. E aí vem algo muito
característica que eu uso até como um termômetro, da gente entender um pouco essa questão da vocação, é que quando você compreende o chamado, olha o que acontece. Versículo 1, capítulo 1, versículo 6. Então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então, a primeira sensação nossa é dizer assim, moço, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa, eu não tenho condições. Eu, pastor, eu, missionário, eu, líder de igreja para plantar uma nova comunidade, não. Alguém está imaginando coisas. Então, esse senso de inadequação diante da proposta de Deus para nós, ele é esperado. E a gente tem que se sentir exatamente desta maneira. Agora, o problema, que também foi um problema de Jeremias, é que parece que ele queria saber mais do que Deus. Ou dizia assim, Senhor, o senhor cometeu um erro aí. O senhor chamou a pessoa errada. Olha, eu não sei falar, sou meio gago, eu não sei se ele era gago, se ele não sabia falar direito, ou o que é que ele era. Disse, Senhor Deus, eu não sei falar direito, eu não tenho palavras rebuscadas. E, deixa esse negócio lá para 40 anos, ou 60 anos, quando eu me aposentar. Eu sou muito novo, estou começando agora. Ainda nem casei. Então ele começa a dizer para Deus, o senhor está no tempo errado. Talvez seja eu, mas não agora, eu tenho que melhorar. Então, essa sensação, ela pode existir, mas entenda, ela é fruto da nossa própria visão pessoal. E quando a gente está diante de uma vocação, a gente tem que perguntar o que Deus está realmente trabalhando conosco. E aí Deus disse, mas o Senhor me disse, versículo 7, não digas, não passo de uma criança, porque a todos que eu te mandar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Então, note, Deus diz assim, olha, se preocupe não que você vai receber o sermão pronto, você vai receber tudo prontinho, eu vou te dar tudo de mão beijada. Não, Deus disse assim, olha, quando eu chamo alguém, quem vai prepará-la sou eu. Quando eu chamo alguém, quem vai capacitá-la sou eu. Agora, quem vai fazer isso viável é você. Então, Deus diz, você não pode dizer que é criança e você não pode dizer que você não vai falar. Pare com isso. Porque a quem eu mandar falar, você vai falar. Então, a vocação não nos deixa espaço. Embora que a gente, às vezes, quer pensar um pouco dela. Eu estou tomando o meu exemplo porque é fácil de eu olhar para mim mesmo e conversar com vocês. Quando eu terminei o curso de Ciência da Computação, eu estava no 3º ano de Teologia e concluí o meu curso de Ciência da Computação e o chefe do departamento da Universidade Federal de Pernambuco me chamou e disse, Sérgio, nós estamos investindo em pessoas que nós vemos com capacidade para se tornar docente da universidade. E os professores indicaram o seu nome e ele foi aprovado para você ter uma bolsa e estudar no Canadá, fazer o seu mestrado, o seu doutorado e depois voltar para dar continuidade ao curso de informática aqui na universidade. Eu fiquei muito alegre. Aí cheguei para a Jamília, minha noiva na época, contei tudinho. Ela parou calmamente, olhou para mim e disse assim, Deus lhe chamou para ser professor ou para ser pastor? Foi só isso. Né? Foi mais ou menos o que Deus disse para Jeremias. Ei, quem disse que é você que decide? Você está dizendo que vai fazer outra coisa? Que outra coisa? Para onde eu mandar, você vai. Para onde eu mandar você falar, você vai. Então, aqui tem uma característica do perfil do vocacionado. Ele pode ter a sua insegurança, ele pode ter as suas dúvidas, mas ele é obediente ao chamado. Ele é obediente quando ele percebe
que aquilo é algo de Deus modelando a vida dele. E essa modelação, ele consegue parar, olhar e dizer, é por aí. E tem que engolir o seco para dizer o não naquilo que muitas vezes você gostaria e saber que o caminho do Senhor não vai passar por aquele que você talvez por si só tivesse escolhido. Então, se você está nessa estrada e se sente chamado por Deus, pode ficar certo que o seu coração vai querer levar você por algum atalho, pode chamar você pela lateral, dizer assim, o que é isso? Não é por aí, não. Você pode estudar no Betel, mas você não precisa levar isso muito a sério. É só um curso a mais. Então, comece a pensar seriamente, porque um chamado por Deus para uma tarefa de liderança, de pastoral, de ministerial, ou mesmo missionário transcultural, tem esse peso que a gente sente e a gente vê a inadequação, mas exige de nós algo que não pode ser negociado, que é a nossa obediência. E aí, no versículo 1, capítulo 1, versículo 8, Deus diz, não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Deus começa dizendo agora o que é que vai fazer, quais são os elementos que vêm do Senhor e não estão em nós, ou que não estavam em Jeremias também. Porque Jeremias teria um ministério profético de muito confronto, de muita denúncia. Jeremias ele iria denunciar os sacerdotes, Jeremias iria denunciar os governantes e Jeremias iria denunciar os falsos profetas. Gente, era toda a elite religiosa e política que detinha o poder sobre todo o reino do sul. Então, desde o rei até os profetas, os sacerdotes, os levitas, todos estavam debaixo da denúncia. No capítulo 5, o versículo 1, Deus diz para Jeremias, dê voltas pela cidade de Jerusalém, procure nas suas praças, veja se há um só que busque a justiça, e eu salvarei, e eu pouparei a cidade por amor a este. Veja o local onde o profeta iria desempenhar o seu ministério. E mais, Deus também, posteriormente, disse para ele, olha, você vai falar e esse povo não vai te ouvir. Era um ministério que Jeremias não ia ter nenhum fruto. Era um ministério doído, e não se espante de ter escrito um livro sobre lamentações. Porque Jeremias, ele profetizou, mas ele teve a dor profunda de ver a sua profecia se cumprir contra o seu povo. Ele profetiza o cerco acontece. Ele profetiza uma fome extrema e a fome acontece. Ele profetiza um morticínio muito grande e o morticínio acontece. Ele profetiza a destruição do templo e o templo é destruído. Ele profetiza o povo ser escravo para a Babilônia e isso ele vê acontecer. Então, não era um ministério daquele que a gente diz assim, poxa, que gostoso, olha que coisa que nós estamos observando. Então, Deus disse assim, olhe, eles vão ser contra você, mas eu estou contigo para te livrar. Versículo 9. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou-lhe na boca e me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então, aqui nós temos um paralelo muito interessante, que é o de Isaías, capítulo 6, quando Isaías está diante de Deus, e Deus indaga para Isaías, quem há de por nós? Quem é a pessoa que está disposta a pagar o preço? Aí Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Aí Deus manda um anjo que pega uma pinça, né, uma tenaz, com uma brasa e toca na boca dele, porque ele havia dito que ele era um homem puro, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Então Deus o purifica. Aqui nós vemos também Deus fazendo com o profeta Jeremias o que ele não poderia fazer.
Jeremias não poderia garantir a sua segurança contra os poderes que ele estava denunciando. Jeremias tinha dificuldade de expor e falar e denunciar, conhecendo toda a realidade. Então, Deus, para o profeta, está dizendo, olha, eu vou te capacitar para que as minhas palavras estejam na tua boca, para que você não esteja falando besteira, mas fale daquilo que vem do meu coração, daquilo que eu quero que você profetize. E aqui nós temos interessante, é Deus tratando a vida de Jeremias em termos das dúvidas que ele acrescentou lá em cima. Eu não sei falar, não sei nem o que falar. Deus está dizendo, eu vou ajudar, eu vou dar suporte para você nisso. Então, quando eu vocaciono, eu capacito pelo meu próprio espírito. Era isso que o Espírito de Deus estava fazendo com a vida de Jeremias. Então, a instituição de ensino, né, o Seminário Presbiteriano do Norte, que tem um lema bastante interessante, né, que diz o Seminário Presbiteriano ensina as Escrituras, mas é o Espírito Santo que capacita. Então, ensinar é uma coisa, capacitar é outra. Então, você pode aprender muita coisa no Betel brasileiro, mas a capacitação para exercer o ministério não vai vir do Betel brasileiro. Não vai. Vai vir do Senhor. A autoridade sua vai vir do Senhor. A ministração da palavra que você tem nas Escrituras vem pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, o vocacionado não é aquele que simplesmente aprendeu todas as regras de hermenêutica, de exegese, de poimênica e sabe dar uma boa mensagem ou um bom aconselhamento. Não é isso. Essas ferramentas são importantes. Entretanto, é esta capacitação do Espírito Santo de Deus com poder, com autoridade, com essa provisão de proteção, porque a Bíblia também diz nos nossos dias que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os poderes, que são os potestados, e os que governam, daí os príncipes governantes, né? Os principados quer dizer governantes, e as potestades é aqueles que têm poder. Então, nós estamos falando de governos maléficos com poder, e que você precisa da proteção de Deus para exercer o seu ministério. Então, se Deus te chamou, ele também oferece a proteção que vem dele. E é por isso que João diz lá, né, no capítulo 5, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Por quê? Porque nele está plantada a divina semente. Então, é um princípio que estava válido para Jeremias, está válido também para nós, que temos a proteção de Deus. E a Bíblia também diz que o Espírito Santo diz que não devemos nos preocupar, quando Jesus disse, quando estivermos na frente dos poderosos, eu não sei como falar, diz assim, olha, o Espírito Santo colocará na sua boca as palavras que você deve falar. Então, se Deus te chamou para um determinado ministério, se prepare, dê o máximo que você puder, e aquilo que você não tem condições, Deus vai suprir, porque o que te chamou sabe como te fez, sabe o que você é, sabe suas limitações, sabe suas capacitações. Agora, o que a gente não pode fazer é utilizar essas coisas como um degrau para não se preparar. Isso vem de Deus, então não preciso preparar, não. Vamos de qualquer jeito que Deus nos usa e vai usar com autoridade. O importante é estar na unção, meu irmão. Se tiver na unção, Deus vai lhe usar. Cuidado. Tá certo? É claro que eu não estou jogando, digamos assim, essas coisas debaixo do tapete como se não fosse importante. Mas todo crente foi ungido com o Espírito Santo de Deus. O crente com C maiúsculo, que foi chamado por Deus, foi justificado pelo Espírito Santo de Deus e lavado pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a Bíblia diz que nós fomos ungidos com o Espírito Santo, porque é o próprio Espírito que testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então, se habita em nós o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, revivifica o nosso corpo mortal.
Então, isso está em Romanos, é a doutrina do apóstolo Paulo, mostrando essa presença desse selo, dessa marca de unção do Espírito Santo, que a Bíblia diz: recebemos poder para testemunhar, de Atos 1:8. Então, o vocacionado, ele recebe de Deus essa proteção contra o reino de trevas e contra aqueles que o reino de trevas usa. E no versículo de número 10, agora, ele diz: olha, que hoje te constituo sobre nações e sobre reinos, para arrancar e derrubar, para destituir e arruinares, destruíres e arruinares, e também para edificar e para plantares. Deus aqui está utilizando aquilo que ele revelou para Salomão, capítulo 3. Há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo para plantar, tempo para arrancar, tempo para construir, tempo para destruir, tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo... Então, tudo tem tempo. Então, ele diz assim: olha, eu vou te plantar, eu vou te mandar em algumas situações que você vai ter que construir. Em outras situações, a coisa está tão ruim que, para fazer o que presta, tem que ser arrancado. Então, se um homem semeou trigo e veio o inimigo, como a Bíblia diz, plantou joio, eles crescem iguais. Se você quiser tirar aí, não vai funcionar. Você vai arrancar um com o outro. Então, não é o tempo de arrancar. Deixa crescer. Quando der fruto, você sabe o que é trigo e o que é joio. Então, tem tempo para cada uma das circunstâncias. E a época de Jeremias, Deus estava chamando ele para arrancar. Mas a mensagem profética, queridos, de um vocacionado nunca é simplesmente um chamado à destruição. Não é nem um aviso, ou seja, não é o erro, não podemos cometer o erro que Jonas cometeu. Jonas, quando pregou em Nínive, só pregou destruição. Ele disse: se preparem, porque daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa era a mensagem de Jonas. Mas não era isso que Deus queria. Deus disse para Jonas: olha, você vai pregar em Nínive, porque ela é uma cidade muito importante para mim. Então, Jonas deveria pregar a denúncia do erro, Jonas deveria pregar um convite ao arrependimento, deveria pregar o aviso do que seria a consequência do arrependimento, e aí sim deveria também alertar o povo das consequências da desobediência. Ele só pregou as consequências da desobediência. Nem porque o povo ia ser destruído, ele pregou. Mas Jeremias não. Jeremias, ele faz o papel profético. Ele anuncia o problema, ele convida o povo à restauração, ele avisa o que Deus vai fazer de bom se houver arrependimento, e ele anuncia o juízo de Deus contra aquele povo que não ia se arrepender. Que ele, como diz, tem um pescoço duro, que não se curva. A Bíblia chama isso de dura cerviz, né, de onde vem a nossa palavra cervical. Então, é pescoço duro, pescoço de jumento. Quando vai para um lado, você não bota para o outro de forma nenhuma. Então, Jeremias estava anunciando essa verdade, e você saber que, às vezes, no nosso ministério tem situações muito difíceis quando Deus nos chama, e que o vocacionado não pode olhar simplesmente pelos resultados numéricos ou positivos que ele vê diante dele, mas a sua obediência ao Deus, o que está fazendo. Sim, Deus está me chamando para isso aqui, eu sei que é doloroso, mas eu sei que é de Deus. Então, o chamado aqui tem mais uma característica na pessoa do vocacionado. Ele precisa ter a convicção do que Deus está orientando ele para fazer. Às vezes eu vejo pastores e líderes totalmente perdidos, como se diz na linguagem comum, mais perdidos do que cegos em tiroteio. Não sabe para onde ir, não sabe para fazer, se abaixar ou se levantar. Você chega para determinados líderes e pergunta: o que o senhor quer com você nesta igreja para os próximos 3, 5 anos? Não sabem responder. É como se você chegasse para Moisés e perguntasse: Moisés, o que Deus quer para você com esse povo? E disse: sei lá, estão andando com ele pelo deserto, aí é um passeio. Como assim? Não foi isso a vocação de Deus para Moisés. Eu disse: pegue esse povo e você vai levar para uma terra que eu darei. Leve para lá.
E por que eles não entraram na terra em 4 meses? Por causa da desobediência, rebeldia e incredulidade do povo. Foi por causa disso. Então, eles sofreram consequência da desobediência deles. Então, o vocacionado, ele sabe o que Deus quer para ele dentro daquele contexto. E é o que está acontecendo aqui na pessoa de Jeremias. Deus está dizendo para ele essas realidades que ele precisava saber no começo do seu ministério para desempenhar. E eu vou concluir, né, com os versículos de número 11 e 12, e que é muito interessante para a gente ler. Eu vou ler esse texto aqui. É um pouquinho mais do 11 e 12. Você me acompanhe. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vi uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina para o norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. A primeira vez que eu vi esse texto e parei para estudá-lo, eu fiquei perguntando: o que uma coisa tem a ver com a outra? Jeremias, o que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus disse: você viu muito bem, porque eu estou atento para cumprir minha palavra. O que é que a vara de amendoeira tem a ver com a resposta de Deus? Esse é o problema quando a gente interpreta ou quando a gente extrai do texto, fazendo uma ligação de palavra do texto original com a palavra do que a gente está lendo, sem ter noção do que acontecia na época ou do que era na época. Essa palavra amendoeira é uma palavra que significa a planta que é conhecida como a planta de acordar. Então, a amendoeira era a primeira planta que floria depois do inverno. Então, como ela era a primeira planta, ela era o anúncio da primavera. Então, Deus diz assim: Jeremias, o que você está vendo? A resposta de Jeremias, contextualizando, foi: vejo uma vara de acordar. O que você está vendo? Aí eu vejo um despertador. Aí Deus diz assim: muito bem, você está vendo certo, porque eu quero dizer para vocês que eu tenho hora que eu vou aplicar minha palavra e eu estou zelando que ela vai acontecer no tempo certo. E que tempo é esse, Senhor? Aí Deus dá outra visão. O que é que você está vendo? Aí Jeremias disse: uma panela com a boca para o norte. A boca está apontando para o norte. Lembre-se que a Babilônia fica ao norte, né? Naquela parte de cima ali, no Iraque. Então, você tem a Palestina aqui, e aqui em cima você tem o Iraque, onde era a Babilônia. Então, Deus diz assim: essa boca que você está vendo por norte é de onde eu vou trazer o meu juízo. E esse juízo vem de um povo do norte que vai executar e vai trazer as consequências deste povo ter me rejeitado e se tornado um povo idólatra. Veja quantas coisas no perfil da vida de um vocacionado. Aí se diz assim: poxa, ele descobriu tudo isso no final do ministério dele? Eu digo: não. Ele descobriu tudo isso antes de começar. Então, vale a pena a gente entender algumas coisas interessantes. Relacionamento com Deus, em primeiro lugar, e um relacionamento sincero, de coração aberto, disposto a obedecer. Eu tinha um colega de mestrado que ele dizia que o alfabeto de Deus tem uma ordem diferente. O nosso é ABCD, o de Deus é obedecer. Então, isso eu nunca esqueci. Eu achei interessante, né?
Então, não adianta eu estar querendo saber o que é que Deus quer de mim para decidir se eu aceito ou não. Não é por aí. É uma disposição sincera que não vai ser mexida pelo meu senso de inadequação. Podemos até perguntar, eu, Senhor, agora, nesse momento, sou eu mesmo? Então, eu não creio que isso seja uma crise de identidade. Isso é um momento de averiguação e de busca sincera diante de Deus, com a determinação de abraçar as consequências que uma decisão como essa toma na vida. Então, às vezes vai custar, como no meu caso, dizer não para progredir num curso, ou não, como Deus me disse, para progredir num determinado emprego federal que eu tinha. Antes agora você vai ser pastor da igreja local. Eu disse, senhor, mas senhor, e a aposentadoria, como é que fica? Eu disse assim, eu não perguntei isso para você, não. Eu estou dirigindo para cá. Então, isso tem custos. É um coração disposto diante de Deus a dizer assim, Senhor, ai, tomei um respirar forte agora, pode ser que eu questione, Senhor, mas eu estou disposto a obedecer. Então, diante de Deus, você pode expor suas dúvidas, suas necessidades, suas inquietações, o que você pensa dele, vai tratar isso na tua vida. E à medida que ele trata isso, você vai ver promessas do Senhor para você, de proteção, de usar, de visão ministerial, daquilo que ele quer que você faça, na hora de plantar, na hora de não plantar, de como ele vai fazer. Então, essas são questões que aconteceu com o profeta, e nós vemos esse agir de Deus, porque Deus é imutável, na vida de vários líderes que ele levantou para fazer o seu ministério. Então, fica aqui esse modelo, esse exemplo da vida de Jeremias para nós, como uma palavra de incentivo, como uma palavra de encorajamento, como uma palavra, muitas vezes, de Deus diz assim, olha, estou preocupado com o que você sente, não, eu quero de você a disposição de se colocar nas minhas mãos, e eu vou utilizar, porque eu sou o Deus que pega o pouco e faz desse pouco muito. 5 pães e 2 peixinhos alimentam 5.000. É o pouco na mão de Deus, rende muito. Que Deus abençoe você nessa jornada de aprendizado, na busca pela descoberta desse ideal. Lembre sempre, está na vontade de Deus, que é aquilo que é bom, perfeito e agradável. Grave essa frase que eu vou dizer. Não existe nada melhor do que estar no bom de Deus. Deus lhe abençoe. Professora Adriana, está com você novamente. Estou aqui com o celular carregando, está meio ruim aqui. Muito, muito obrigada, pastor Sérgio, pela reflexão bíblica. O Senhor realmente nos direciona individualmente. Isso é maravilhoso, é um grande privilégio, né? E aí a gente que já está caminhando o tempo, né, fica lembrando o que é que Deus fez, o que é que Deus falou. Eu até falei para os alunos, olha, nos cultos semanais a gente vai compartilhar um pouco. E é muito bom a gente saber e refletir, né, sobre essa base bíblica, né, essa teologia bíblica do chamado, da vocação, é algo que importante para cada um de nós. E eu quero lembrar que amanhã nós temos nossa última noite da nossa Semana Teológica com o professor Cristiano Camilo, lá de São Paulo, ensina lá na São Bento e alguns outros seminários do Betel. E nós vamos ter uma palavra compartilhada por ele amanhã. E hoje nós estamos encerraremos com oração, queremos incentivar todos a estarem presentes novamente amanhã, e incentivem os seus colegas, né,
nos grupos, aqueles que, por um motivo ou outro, não puderam estar presentes hoje, mas que estejam amanhã. É um tempo muito precioso, né? Nós fazemos esse compromisso, quando nós nos matriculamos nesse curso, como quando cada um de vocês se matricula, temos também esse compromisso, não só das aulas, mas de todas as atividades, todos os encontros que são planejados para a formação, né? Como sempre dizemos, não é informação, é formação, formação integral. Então, esses tempos são muito preciosos e assim nós devemos nos comprometer e nos conscientizar da importância e, então, corresponder conforme a importância, a relevância desses momentos para a nossa formação. Amém? Professor Sérgio, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco. E eu gostaria de pedir, então, que a nossa coordenadora, a professora Márcia, esteja orando, né? E deixar aqui alguns motivos de oração, também para que vocês guardem aí no coração e estejam levando no seu dia a dia esses motivos de oração. Este ano, nós, com fé em Deus, estamos implantando o nosso Ministério de Oração do EAD Betel, e nós vamos ter um momento semanal de oração dirigido pela missionária, ou pela nossa ex-aluna, que ela também é coordenadora do Desperta Débora Pernambuco. Me relembra o nome, Genilda, por favor, minha cabeça está esquecendo. Leda, Lígia. Leda, isso. Então, nós vamos ter, o que a gente chama de ministério de oração? Um momento de oração semanal, né? E queremos dizer que toda quinta-feira, às 11 horas, nós já temos um momento com todos os seminários, né? Nesse momento do EAD, vocês terão a oportunidade de participar também, né? Então, é isso. Vou pedir à professora Márcia que esteja fazendo essa última oração. A professora Genilda guarda aí um print para nós registrarmos esse momento, né, comunicarmos e incentivarmos nossos irmãos a participarem também. Bom, então, professora Márcia, por favor. Queridos, eu gostaria de mencionar aqui a presença do professor Osley, que está aqui conosco, professor Osley Nascimento, e também a professora Fernanda Stur, que também está aqui com a gente. Hoje, eu estou aqui no celular e muito, sabe? Eu consigo ver poucas pessoas. Muito bem-vindos, viu? É bom tê-los conosco. Amém. E agradecer a professora Neilane, que não é do Betel ainda, quem sabe, não é mesmo? Obrigada, viu, Neilane? Deus abençoe. Vamos orar, queridos? Agradecer ao professor Sérgio, né, por essa aula maravilhosa. Os alunos estão perguntando se será disponibilizado. Será sim, tá bom? Fiquem tranquilos. Vamos orar para agradecer a Deus? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este momento tão maravilhoso, por este presente de estarmos aqui reunidos, ouvindo e aprendendo mais da tua palavra com o pastor Sérgio Lira. Eu te agradeço, Senhor, por todos os alunos que aqui estiveram, por todos os convidados que aqui estiveram, que essa palavra continue falando aos nossos corações, nos abençoa com uma noite tranquila de sono, para a glória do teu nome, e que possamos estar com os nossos corações abertos para cumprir o teu propósito. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Obrigada. Obrigada. Um abraço em Jamile, viu, professor Sérgio? E o meu abraço a ela. Muito obrigado. Eu vou dar para ela uma boa noite a todos. Deus abençoe. Amém. Eu falei um pouco menos hoje, porque me orientaram que quando a gente está falando na tela, a gente tem que reduzir o tempo para ficar mais na cabeça das pessoas. Ficou.
Ficou, viu? Ficou e vai ficar mais, porque a gente vai colocar lá no grupo de seminaristas a gravação e eles vão poder rever. Então vai ser muito bom. Muito obrigada. Amém. Obrigada a todos. Boa noite. Deus Amém. Boa abençoe. noite a todos. Boa noite. Alunos estão perguntando as aulas. Segunda-feira, turma do primeiro e segundo ano. Terça-feira, turma do terceiro e quarto ano. Tá bom? Qualquer dúvida, só entrar em contato lá na coordenação. Pode falar, Tati. O horário das aulas. Das 19h30 às 22h30. Mas nós vamos colocar no grupo dos seminaristas. Tá bom? Aquele oficial. E-mail. Olhem os e-mails. Está ótimo, perfeito. Está sendo enviado o link, tá? Para as salas de aula. Verifique os e-mails. Está ótimo. Deus abençoe, meu povo. Fique com Deus.